Olá, você está no canal Estante de Luz. E vamos ao podcast de hoje. Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai analisar juntos uns textos assim fascinantes que descrevem um universo que, embora invisível para os nossos olhos, parece profundamente interligado ao nosso dia a dia, né? As fontes que temos aqui, extraídas da obra Missionários da Luz, nos convidam a dar uma espiada em reuniões espirituais, tentar entender melhor os mecanismos por trás da mediunidade. Exato. E até acompanhar os detalhes, assim, surpreendentes da reencarnação e das influências espirituais na nossa saúde. Preparados para tentar levantar um pouquinho do véu? Exatamente. Vamos examinar relatos bem detalhados sobre como esse mundo espiritual interagiria, com o plano físico, a importância que a condição moral e mental teria nesses processos todos. Certo. E como diferentes entidades espirituais poderiam atuar, seja para auxiliar ou, em alguns casos, até para sugar energias, o tal do vampirismo que o texto menciona. É uma visão bem complexa da vida, que se estende muito além da matéria que a gente conhece. Ok, vamos desempacotar isso então. A primeira coisa que salta aos olhos é a descrição de um ambiente de reunião espiritual. Não é uma coisa meio etérea, aleatória, pelo que eu entendi, certo? Não, de forma alguma. O texto descreve um salão, assim, bem organizado, com 18 pessoas encarnadas em meditação e uma multidão de desencarnados, muitos necessitados, aguardando auxílio. Nossa, 18! E uma multidão esperando. Pois é. E detalhes como fios luminosos separando os grupos espirituais, um controle bem rigoroso na entrada para os desencarnados. Isso já indica uma estrutura e um propósito, sabe? Bem definidos para aquele encontro. Não é uma simples aglomeração, não. E essa tal de corrente de força que é mencionada pareceu um elemento central ali. O texto diz que os encarnados em concentração, com pensamentos elevados, emitiam raios luminosos que se uniam formando essa corrente. Como isso funcionaria na prática? Olha, pelo relato, essa corrente é a combinação das energias mentais e principalmente morais dos encarnados focados em objetivos nobres, E isso junto com os fluidos dos trabalhadores espirituais que coordenavam a reunião. Ah, entendi. Uma soma de energias. Exato. Funciona como um tipo de armazém de benefícios. Uma reserva de energia vital direcionada para os espíritos sofredores que eram admitidos ali. Muitos deles ainda bastante apegados às sensações e necessidades materiais, sabe? Então, o ponto-chave aqui, me parece, é que o trabalho espiritual não seria algo passivo. A intenção focada positiva dos participantes literalmente criaria um campo de energia compartilhado com efeitos bem concretos. Isso ressalta o poder do pensamento coletivo direcionado, não é? Precisamente. E reforça muito o que o mentor espiritual Alexandre, que é citado nos textos, salienta. Nos serviços mediúnicos, os fatores morais são preponderantes. A qualidade da energia gerada e, por consequência, a ajuda que pode ser oferecida depende diretamente da elevação moral e da capacidade de concentração dos participantes encarnados. Não basta só estar presente fisicamente, entende? Entendi. A qualidade do que se pensa e sente faz toda a diferença. E a mediunidade em si, como ela é descrita nessas fontes? O texto detalha a preparação de um médium que escreve, um psicógrafo, e parece bem mais complexo do que a gente imagina. Não é só pegar na mão e sair escrevendo, né? Definitivamente, a descrição não é de algo simples. É um processo bem meticuloso. Antes mesmo da comunicação começar, auxiliares espirituais preparam o médium com o objetivo claro de proteger a saúde física dele. Ah, interessante essa preocupação com o físico. Sim. O mentor Alexandre chega a descrever o cérebro do médium como um grande laboratório de forças vibrantes, comparando as glândulas a oficinas elétricas. Nossa! Há uma atenção especial ao sistema nervoso. Para evitar o desgaste excessivo, menciona-se a perda do tigroide, que é basicamente a substância que nutre as células nervosas e também as glândulas suprarrenais, para estimular a produção de adrenalina, que é necessária para o dispêndio de energia durante o transe. Faz sentido para aguentar o processo. Exato.
e protegem também contra choques energéticos nas vísceras. É uma operação delicada, que visa preservar a saúde do intermediário, do médium. E aqui entra uma coisa que me deixou muito curiosa. A glândula pineal ou epífise. O texto dá um destaque enorme para ela, descrevendo-a emitindo raios azulados intensos durante o trabalho mediúnico. Isso é fascinante. Sim, sim. Alexandre a chama de glândula da vida espiritual. Segundo o relato, ela segregaria delicadas energias psíquicas e, ligadamente por princípios eletromagnéticos ainda não identificados pela ciência comum, comandaria as forças subconscientes sob a determinação da vontade. É apresentada como centro do sistema endócrino na perspectiva espiritual. E essa visão, contrasta radicalmente com a da ciência da época em que o livro foi escrito, que via a pineal principalmente como um órgão que controlava o desenvolvimento sexual na infância e depois meio que se atrofiava. Que diferença! Total. Aqui, ela é descrita como absolutamente vital na conexão espiritual e mediúnica. Realmente, uma perspectiva bem diferente e instigante sobre a pineal. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda nessa interação entre os planos, surge um termo que causa um certo arrepio: vampirismo. Ah, sim. O que as fontes dizem sobre isso? Imagino que não estejamos falando de vampiros como os dos filmes, né? Não. De forma alguma. A imagem é bem diferente. O termo é usado metaforicamente, para descrever um processo de parasitismo energético. André Luiz, o autor espiritual da obra, observa o que ele chama de bacilos de natureza psíquica. Bacilos psíquicos. Isso. E também larvas espirituais. Essas formas não são como as bactérias físicas que a gente conhece, mas atuariam de forma análoga, sabe? Atacando os elementos vitais, especialmente as células mais delicadas do corpo espiritual, o perispírito. E o que atrairia esses bacilos psíquicos? O que faria eles grudarem em alguém? Olha, segundo os textos, eles estão associados a estados mentais e emocionais negativos que se tornam persistentes, habituais. A cólera, a intemperança, tipo gula, bebida, desvios morais, vícios de vários tipos. Padrões negativos. Exato. A ideia central apresentada é que a mente adoecida, com esses padrões negativos, adoece primeiro o corpo espiritual, que é descrito como um molde energético pré-existente, e por consequência acaba afetando o corpo físico, que é comparado a um vaso de barro, que simplesmente reflete as condições desse molde. Puxa, quer dizer então que nossos pensamentos e vícios podem literalmente criar uma espécie de germes psíquicos e que isso poderia até ser contagioso? Confesso que a ideia é um pouco assustadora. A analogia usada é exatamente com as doenças físicas. Assim como micróbios precisam de um ambiente propício, um terreno fértil para proliferar, esses germes psíquicos encontrariam um campo fértil na desarmonia íntima, na falta de vigilância mental e moral. Ah, a questão do ambiente. As enfermidades do corpo físico, antes da afecção, existe o ambiente. Portanto, a grande lição aqui é a importância de cultivar um ambiente mental e emocional saudável. E sim, menciona-se a possibilidade de contágio entre aqueles que vibram no mesmo nível de desequilíbrio, que não mantêm essa vigilância e defesa moral. Isso tem exemplos concretos nos textos, para a gente visualizar melhor. Sim, vários. Tem o caso do homem que abusava cronicamente de álcool, cujo corpo espiritual exalava vapores fétidos, indicando a impregnação fluídica do vício. Nossa! Outro caso marcante é o de uma senhora com graves problemas digestivos, claramente ligados à gula excessiva e contínua. Nela foram observados parasitas espirituais, descritos como semelhantes a lesmas vorácimas, que atacavam os sucos nutritivos diretamente no aparelho digestivo espiritual dela. Lesmas espirituais. Que imagem forte! E essas entidades que vampirizam energia, como elas agem? O texto menciona uma cena bem chocante num matadouro. Fiquei pensando nisso. Sim, é uma descrição forte, feita para impactar mesmo. Entidades espirituais de baixa vibração moral são vistas se atirando sobre o sangue ainda quente
de animais recém-abatidos. Meu Deus! O mentor Alexandre explica que, de forma análoga aos humanos que consomem a carne, esses espíritos buscam sugar os vigorosos elementos vitais presentes no plasma sanguíneo para se fortalecerem energeticamente. Para obter energia vital do sangue. Exatamente. Além disso, o texto menciona que recém-desencarnados em grande desequilíbrio, como no caso de Raul, que tinha cometido suicídio, podem ser explorados por esses grupos. Eles se aproveitariam da confusão e da fraqueza do recém-desencarnado para lhe subtrair as forças vitais remanescentes, num processo de vampirização pós-morte mesmo. Nossa, é um quadro realmente sombrio e que dá muito o que pensar sobre as energias que circulam, né? Diante disso tudo, como alguém poderia se defender? As fontes falam sobre proteção e cura. Lembro do exemplo da oração de Cecília. Exatamente. O caso de Cecília é apresentado como um exemplo poderoso de proteção através da oração sincera. Enquanto o marido dela dorme, ele era atormentado por entidades espirituais ligadas a vícios que ele teve no passado. Ela, durante o sono, em desdobramento espiritual. Ah, ela sai do corpo para orar por ele? Isso. Quando o espírito se afasta parcialmente do corpo. Ela ora fervorosamente por ele. A descrição é muito vívida. A oração transforma o coração dela num foco de luz intensa que emite partículas radiantes. Que lindo isso. E essas partículas atuam diretamente sobre o organismo espiritual do marido, especialmente na região que o texto chama de zona do sexo, onde as anomalias psíquicas ligadas ao vampirismo eram mais fortes. E essa luz consegue destruir as formas escuras e horripilantes associadas a essas entidades. Incrível o poder da prece nesse caso. Pois é. Alexandre define a oração como o mais eficiente antídoto do vampirismo, descrevendo-a como uma vibração, uma energia, um poder que mobiliza forças superiores e nos conecta a elas. Além dessa força da oração individual, também é mencionado o trabalho dos passes magnéticos que acontecem nas reuniões espirituais. Como isso funcionaria, segundo os textos? Os passes são descritos como transmissões de fluidos magnéticos, ou seja, energias vitais. São realizadas por entidades espirituais especializadas, chamadas de enfermeiros vigilantes. Enfermeiros espirituais? E qual o objetivo? O objetivo é sempre reequilibrar a pessoa assistida, limpar resíduos mentais negativos, como uma nuvem escura que foi vista pairando sobre o coração de uma mulher depois de uma briga doméstica, por exemplo. Ah, interessante. Limpar essa energia ruim. Exato. Ou fortalecer áreas específicas do corpo espiritual, como no caso de uma gestante, onde fluidos foram projetados especificamente sobre as vilosidades uterinas, para auxiliar no desenvolvimento saudável do feto. Mas eu imagino que não seja uma solução mágica para tudo. O texto também menciona um homem que, apesar de receber ajuda, precisava aprender com o próprio sofrimento, não é? Correto. E esse é um ponto fundamental que os textos ressaltam sempre. O auxílio espiritual, seja pela prece fervorosa ou pelo passe magnético, não substitui a necessidade de reforma íntima e do aprendizado individual. No caso desse homem com problemas renais, que eram claramente ligados a sentimentos de ódio cultivados por muito tempo, o auxílio magnético foi temporariamente suspenso. Suspenderam a ajuda? Por quê? A justificativa dada foi que ele precisava, através da própria experiência dolorosa, sentir a necessidade de mudar seus sentimentos, seus padrões mentais. A responsabilidade individual pela própria melhoria é sempre enfatizada. Entendi. A dor como aprendizado. De certa forma. Da mesma maneira, nos casos de obsessão, aquela influência persistente de um espírito, a cura não depende apenas do afastamento do obsessor, mas fundamentalmente da disposição do obsidiado em reagir, em mudar seus próprios padrões de pensamento e fortalecer-se moralmente, como no caso de uma jovem que resistiu ao auxílio simplesmente por falta de vontade própria de mudar. Fica claro, então, que a ajuda existe, mas a porta tem que ser aberta por dentro, né? O insight aqui é que a cura espiritual não é um passe de mágica. Depende crucialmente da nossa receptividade e do esforço real de mudança. Exatamente. A ajuda é um suporte, um impulso, mas a caminhada é individual. Não tem como fugir disso. Isso nos leva a outra parte fascinante dos textos, a jornada da reencarnação.
O processo é descrito com uma complexidade que eu sinceramente não imaginava, especialmente no caso de um personagem chamado Segismundo. De fato, a reencarnação, conforme descrita ali, está longe de ser um processo aleatório ou fruto do acaso, viu? Principalmente para espíritos que já atingiram um certo nível de consciência ou que têm débitos específicos a resgatar de vidas passadas. Ah, então tem um planejamento por trás. Envolve um planejamento muito cuidadoso, coordenado por mentores espirituais experientes, como Alexandre ou Herculano mencionados no livro, e também por técnicos especializados, chamados construtores espirituais. Construtores espirituais. Isso. Eles analisam as necessidades evolutivas e os débitos passados do espírito que vai reencarnar. Segismundo, por exemplo, precisava resgatar um assassinato e um adultério cometidos em vida anterior. Caramba! Com base nessa análise, são criados mapas ou modelos energéticos do futuro corpo físico projetados para oferecer as provas, os desafios e os aprendizados necessários para aquele espírito específico. Então, o ponto central aqui é a tremenda intencionalidade descrita. A reencarnação não é vista como um lance de dados do destino, mas potencialmente como um programa educacional altamente personalizado para a alma, às vezes detalhado ao ponto de incluir características físicas ou desafios específicos. Precisamente essa é a ideia transmitida. E esses modelos podem incluir até defeitos físicos propositais. Lembro do caso de Silvério, que pediu para ter uma perna doente. Exatamente. Os textos sugerem que características físicas, como beleza ou deformidades, e as circunstâncias gerais da vida, família, meio social, podem ser planejadas ou até escolhidas pelo próprio espírito, quando ele tem condição moral e intelectual para isso, claro. Como ferramentas educativas. Isso. Silvério escolheu o defeito na perna como um antídoto à vaidade e uma sentinela contra o amor próprio excessivo. Tem outro relato de uma entidade que pede modificações no projeto do seu sistema endócrino para ter menos beleza física, buscando se proteger de quedas morais do passado e focar na sua tarefa espiritual. Incrível, né? Muito. Isso reforça demais a visão da reencarnação como uma escola com estatutos educativos bem definidos, visando sempre o aprendizado e a evolução da alma. Exato. E o processo em si, na prática, a ligação de Segismundo com os futuros pais, Adelina e Raquel. Como isso aconteceu, segundo a narrativa? Foi um processo descrito como muito delicado e que exigiu várias etapas. Primeiro, foi necessário um trabalho intenso de reconciliação espiritual entre Sigismundo e Adelino. O futuro pai. Sim. Adelino tinha sido a vítima que Segismundo assassinara no passado e, olha só, agora seria seu pai. Que coisa! A lei de causa e efeito aí. Totalmente. O ódio residual de Adelino, mesmo que inconsciente no estado de vigília acordado, se manifestava durante o sono físico, quando ele se encontrava parcialmente desdobrado espiritualmente, e isso impedia a formação adequada dos elementos energéticos necessários à concepção. Nossa, o ódio atrapalhava até a concepção. Exato. A prece constante de Raquel, a futura mãe, e o diálogo promovido pelos mentores espirituais foram essenciais para facilitar o perdão e harmonizar os sentimentos de Adelino. Só depois dessa harmonização, aí sim, aí veio a preparação de Sigismundo. A forma perispiritual dele, o corpo espiritual, precisou ser reduzida magneticamente através de passes aplicados pelos construtores para poder se adaptar à condição minúscula do embrião. Reduziu o espírito. O corpo espiritual, a forma dele, e esse processo exigiu a cooperação mental ativa de Sigismundo, que precisou aceitar e colaborar com essa redução temporária. E a fecundação em si. Fiquei realmente impressionada com a descrição da seleção do espermatozoide. Parece cena de ficção científica. Sim, é um detalhe notável e que causa espanto pela minúcia. Alexandre, o mentor espiritual, preside o momento da fecundação. Ele observa as disposições cromossômicas, ou seja, as características genéticas potenciais dos espermatozoides que se aproximam do óvulo. Ele vê os cromossomos. A descrição é essa. E ele guia magneticamente aquele considerado mais adequado. A escolha não é por ser superior, mas por ter a sintonia magnética ideal com o óvulo e principalmente com os objetivos espirituais daquela reencarnação específica. Uau! Depois da fecundação,
a forma perispiritual reduzida de Segismundo é magneticamente ajustada sobre o zigoto recém-formado, o óvulo fecundado. A partir daí, o perispírito passa a atuar como um ímã biológico, organizando e modelando a matéria fornecida pelo organismo materno, célula a célula, seguindo aquele modelo pré-estabelecido. É quase inacreditável a complexidade. Pensar nesse nível de planejamento e intervenção no nível celular. É muito detalhado. De fato, e esse processo inicial, segundo o texto, é acompanhado por contínua assistência espiritual durante toda a gestação e, mais, a ligação espiritual completa entre espírito e corpo só se consolidaria por volta dos 7 anos de idade da criança, quando ela já teria mais condições de exercer seu livre-arbítrio. 7 anos. Realmente, são muitos detalhes e camadas nesse processo todo. Mas nem tudo são flores, imagino. E quando o planejamento não dá certo? O texto traz o caso Volpini como um contraponto, né? Exatamente. O caso Volpini serve para ilustrar o fracasso de um processo reencarnatório que também tinha sido planejado, mas que foi inviabilizado pelo uso do livre-arbítrio dos pais, nesse caso especificamente da mãe. O que aconteceu com a mãe? Cesarina, a futura mãe, entregou-se a graves desequilíbrios. Abuso de álcool, outros vícios, envolvimento com companhias espirituais de baixo padrão vibratório. Ah, não. Isso tornou o ambiente uterino, tanto física quanto espiritualmente, impróprio e hostil para a delicada ligação do espírito reencarnante, o Volpini. Apesar dos esforços dos construtores espirituais para manter a conexão e proteger Volpini das energias ruins, não deu certo. A situação se tornou insustentável. Ele teve que ser desligado magneticamente do processo gestacional ainda no início e recolhido em segurança no plano espiritual. Foi um fracasso da oportunidade reencarnatória e da missão materna naquele momento, causado diretamente pelas escolhas e pelo comportamento da mãe. Puxa vida! Isso mostra um equilíbrio delicado entre o planejamento espiritual lá de cima e o livre-arbítrio humano aqui na Terra, não é? O plano pode existir, mas as nossas ações podem facilitar ou, nesse caso, impedir sua concretização. Perfeitamente. O livre-arbítrio dos envolvidos, especialmente dos pais, é sempre um fator decisivo. Não tem como escapar disso. Que análise profunda fizemos hoje, hein? Exploramos juntos os mecanismos de conexão espiritual nas reuniões, as sombras do vampirismo energético e da obsessão, o poder que a prece e os passes teriam como ferramentas de cura e proteção, e a incrível complexidade que esses textos atribuem ao planejamento e ao processo de reencarnação. Tudo isso baseado nas fontes que recebemos de missionários da luz. Fica muito claro como nessa visão de mundo, nossos pensamentos, nossos sentimentos e ações ganham peso enorme, né? Com repercussões que vão muito além do que a gente vê, afetando nossa interação constante com o mundo espiritual. De fato, os textos sugerem uma profunda interconexão e uma responsabilidade mútua entre os planos da vida, a saúde física e espiritual, as relações que a gente constrói e até mesmo a continuidade da vida através da reencarnação. Tudo parece intrinsecamente ligado à nossa condição moral e mental e às leis de causa e efeito que regeriam essa interação. Não é um determinismo então. Não se trata de um determinismo rígido, onde tudo está escrito e não podemos mudar, mas sim de um complexo sistema onde nossas escolhas geram consequências, e onde sempre existem oportunidades de aprendizado, de reparação de erros passados e de crescimento espiritual. Fica uma reflexão final para quem nos ouve, então. Se os nossos estados mentais e emocionais podem, como sugerem estes textos, ativamente moldar nossa realidade espiritual e influenciar até processos biológicos tão fundamentais como a concepção e a saúde, que responsabilidade imensa isso coloca sobre nós a cada momento, né? Uma responsabilidade que vai muito além apenas das nossas ações visíveis no mundo. Com certeza. É algo para se pensar com calma. Obrigada por nos acompanhar nesta exploração de hoje. Até a próxima.
Esse podcast é organizado pelo canal Estante de Luz e formatado através da IA Notebook LM. Os personagens deste podcast foram apelidados de Adrian e Eleonor. Revisão de Grace Moreira e a edição de som é de Maurício Moreira. Nos encontramos no próximo episódio. Obrigado e até breve.